Boa tarde, turma 311, turma 312. Bem, essa semana estamos então começando a utilizar o Google Sala de Aula, né? Tivemos uma semana extensa também de treinamento, ainda de descobertas de como trabalhar, e assim vai acontecer também com vocês, né? A todos os alunos que me procuram, eu estou ajudando a fazer o e-mail, enfim, recuperar ali a senha do e-mail. É só entrar em contato e quem ainda não conseguiu. Bem, nós vínhamos, pessoal, em sala de aula trabalhando sobre a chegada da família real ao Brasil. A gente deu uma pincelada no Brasil colônia. A primeira parte ali do primeiro reinado, que começa com a independência do Brasil em 1822, com Dom Pedro I. Também a gente conseguiu ver isso em sala de aula, né? O que foi? Foi uma independência de fato? Como aconteceu essa independência? Como Dom Pedro lida então com essa nova Constituição que impõe em 1824, né? Fatores que levaram ao desgaste da figura pública de Dom Pedro I. E aí nós temos uma renúncia, né? Por vários. No último vídeo eu comentei com vocês o que levou, né, Dom Pedro a esse desgaste dessa imagem dele. É a questão do autoritarismo, as próprias traições em relação à princesa Leopoldina. Bem, durante o período da regência, que é um período de muita instabilidade política, onde que as províncias se revoltam e querem uma participação efetiva, né, mais liberdade para atuar dentro das suas províncias, né, que são os estados que nós conhecemos hoje, nós temos uma eclosão de revoltas, né, por vários locais do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul também, né, que a revolta farroupilha, é importante que se diga que ela não tinha um cunho inicialmente separatista, né? A revolta farroupilha ela ocorre em função né, dessa maior liberdade, politicamente falando, e também da competição do preço do charque, né? Que os impostos eram muito altos, pagos dentro do próprio país, né? E o charque platino entrava num preço bem menor do que era pago aqui, então, pelo nosso. E aí não tinha como competir. Até porque a região da Prata era mão de obra livre, né? Diferente de nós que tínhamos, né, em século XIX, aí né, desde o século XVI, XVII, XVIII e XIX, praticamente todo o século XIX é mão de obra escrava. Ano passado, os alunos que foram meus alunos, nós trabalhamos com um livro do Jaime Pins, que é a Escravidão no Brasil, ao qual eu indico a leitura, né? Procurem, quem não leu o livro, procurem no Google, né? Jaime Pins, que é a Escravidão do Brasil. É uma grande referência para se trabalhar toda essa questão da escravidão, né? De como esse ser escravo, que significava o ser escravo, né? Esse ser coisificado, tratado como uma mercadoria, né? Que teve o seu lado de resistência, né? Ele foi forte, ele resistiu. Então, ele não aceitou passivamente a sua condição de ser escravo. E toda a violência de ter sido trazido, arrancado de sua terra, né, da África para cá, ele ainda sofre uma sobreviolência, né, que na verdade é o fato ainda de ser punido, receber punições, né, dos mais severos tipos. Pois bem, todo esse processo ao longo do século XIX, a escravidão vai continuar, o Brasil se torna independente, a escravidão continua. Dom Pedro renuncia ao primeiro reinado, a escravidão continua. Vem os regentes, vem 1840, um golpe da maioridade em que eles colocam o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, no poder com 14 anos de idade. E Dom Pedro II vai governar esse país
Pois bem, a questão da escravidão, assim, pessoal, nós temos desde o primeiro reinado a Inglaterra com forte interesses de que houvesse uma mudança nessa forma de trabalho do Brasil. Porque a Inglaterra já tinha passado por Revolução Industrial e a Inglaterra tinha interesse em mercado consumidor, alguém que comprasse seus produtos. E o escravo não tinha salário, o escravo não ia comprar os seus produtos. Então se tentou, Brasil em 1831 faz uma lei que na verdade é uma, como dizem, é uma lei para inglês ver, porque ela não é posta em prática. E ao decorrer dos anos existe uma pressão então dos ingleses para o fim da abolição. E em 1845 a Inglaterra vai determinar uma lei chamada de Bill Aberdeen, que determinava que qualquer navio negreiro, né, que estivesse no Atlântico trazendo escravos para o Brasil poderia ser interceptado então por eles. Então proibia o tráfico da África ao Brasil. O Brasil ainda leva 5 anos para proibir o tráfico. Isso vai acontecer só em 1850. E vejam, pessoal, que em 1850 também é publicado a Lei de Terras. Por quê? Isso dificultava que tanto o escravo, né, o escravo que fosse liberto ou imigrantes alemães, que nós já tínhamos aqui, tivessem acesso à terra. Eles teriam que, a partir de 1850, passar a pagar pela compra da terra, né? E não mais valia o princípio do uti possidetis, ou seja, tu ocupa, tu é dono. Agora não, agora tu tem que pagar para ser dono, né, da tua propriedade. Bem, os movimentos abolicionistas continuaram ao decorrer do segundo reinado. É o momento que nós temos um avanço industrial, as ferrovias, toda a questão da imigração italiana, que chega então em 1870, 1875, incentivada pelo governo, porque aí existe um projeto do governo de branqueamento da população. Então, havia um interesse de substituir sua mão de obra, que também sofria movimentos para sua libertação, né? E lembrando que o escravo não era um ser passivo, ele resistia à sua condição de ser escravo. Vejam só, logo em seguida, então, em 1871, se não me falha a memória, eles vão publicar a lei do ventre livre. O escravo, né, o filho da escrava, nasce livre, porém, ele permanece até os 8 anos de idade com a mãe. Se ele, com 8 anos de idade, quiser ser livre, o seu dono recebe uma indenização. Se não, ele permanece, né, sob a tutoria do seu senhor até 21 anos, e com os 21, então, ele vai embora e não precisa pagar a indenização. Então, percebam, é livre? É, mas, né, porque o que uma criança, um bebê ia fazer livre? Tem as suas nuances, as suas condições. Pois bem, na década seguinte, eles vão dar liberdade aos escravos com mais de 60 anos, né? Que era raro um escravo chegar a essa idade. Trabalho pesado, trabalho forçado, né? Então, os que chegavam, né, trabalhavam ainda mais um período ali para o seu dono, né? Para ganhar a sua liberdade, né? Como forma de indenização, né? E havia uma determinação que 5 anos ele tinha que permanecer na cidade que ele foi, que ele ganhou a sua liberdade. E 3 anos ainda ele trabalhava em troca daí, né, seria a indenização para o seu senhor, como forma de obter a liberdade. Então, todo esse período da abolição, né, isso vai gerar uma crise dentro do Império Brasileiro. Nas semanas anteriores eu mandei um texto para vocês, semana passada, que falava sobre
três questões que levam, sobretudo, esse império, né, como três questões principais que levam esse império à decadência, né, à crise desse império, que é a questão militar, a questão abolicionista e a questão religiosa. Então, dentro da questão abolicionista, vem esse processo de abolição, né, maiores de 60, filhos de escravo, proibido o tráfico. Então, isso vai fazendo com que os donos de escravos, que escravo era algo que gerava, né, muito, custava caro para o seu dono, se voltem contra o imperador, né, esses fazendeiros, esses donos de terra, porque eles estão perdendo, né, o seu bem mais precioso, que era o escravo. Eles estão tendo prejuízo, né? Então, bom, além disso, tendo esses proprietários de terra em defesa da República, né, porque eles saem perdendo com todas as leis abolicionistas, e definitivamente em 1888, então, com a assinatura da Lei Áurea, né, com a abolição total da escravatura, né, escravo abolido, sem indenização, sem casa, sem trabalho, né, mas ela aconteceu, mas não como um ato de bondade da princesa Isabel. A gente tem que analisar todo o contexto que o escravo luta também para essa abolição. Não houve grandes revoltas, né, mas de alguma forma ele resistiu. Em vários momentos da história a gente registra esse fato. A questão religiosa acontecia assim, ela era durante o segundo reinado exercida no regime de padroado. Então, todo o clero, né, o corpo eclesiástico da igreja, eles eram funcionários do imperador. Né? O imperador exerceu durante o segundo reinado uma centralização de poder, né, de diversas formas, política dentro da Câmara de Deputados. E naquele momento, naquela época, não se tinha a separação de Estado e Igreja. Estado e Igreja era a mesma coisa, que nem hoje tu vai casar, tu casa no religioso e casa no civil. No Império, não, tu casava na Igreja. Estado e Igreja era algo único, só. E quando o imperador, quando vinha uma lei do Papa, ele tinha que passar pelo crivo, pela autorização do imperador, né? Então, esse imperador vem uma lei e o imperador tinha que, então, passando pelo aval dele, concordar, né? Ou não. Nós tínhamos uma presença forte da maçonaria, né? No Brasil, e temos, né? E a igreja se colocava contra, via como algo ligado ao satanismo, enfim, hoje se tem uma outra leitura disso tudo, né? Mas a igreja não via com bons olhos e determina, então, que católicos não possam participar da maçonaria. Só que o próprio imperador Dom Pedro II, ele era maçom. Então, como ele ia determinar uma lei dessa, sendo que o catolicismo era a religião oficial do Estado, e ele não autorizou. E alguns bispos, né, de algumas províncias foram contra essa determinação do imperador e seguiram enfim, a orientação do Papa, do Vaticano. Então, eles acabam sendo presos, esses bispos, punidos, porque quem determinava, né, o que acontecia era o imperador. Né? Então, as determinações do Vaticano eram colocadas em prática a partir do aval do Dom Pedro II. Então, isso também gerou uma crise entre igreja e Estado. Então, nós temos a questão abolicionista, a questão da igreja, era mais uma ruptura, e a questão militar, né? O Brasil se envolve na Guerra do Paraguai, né? Havia o Partido Colorado do Uruguai, Argentina e Brasil se voltam contra o Paraguai. E o Brasil tinha um exército ainda bastante precário, né? Tanto que quando o Paraguai invade a região que hoje é Mato Grosso do Sul, né? Interceptam uma embarcação brasileira e eles têm praticamente o dobro do exército do Brasil, né? E é uma guerra que arrasou o Paraguai, né? No final e tudo, mas
Os nossos soldados, o nosso exército volta da Guerra do Paraguai, né? Porque lá não tinha monarquia, lá não tinha escravidão, né? Então eles voltam muito desejosos de participar da vida política do país, né? Como se fossem os salvadores da pátria, né? Então quando eles voltam para cá, eles também querem uma participação maior politicamente falando. Mas vejam, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que vai proclamar a República Brasileira, dia 15 de novembro de 1889, nem ele acreditava, nem ele queria tirar Dom Pedro II do poder. Eles queriam, na verdade, que Dom Pedro permanecesse até sua morte. Só que não queriam uma continuidade da monarquia, não queriam uma Isabel I. Eles queriam acabar, então, né, e tornar o Brasil uma república. Mas, dentre essas dificuldades todas, né, o general, então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um militar, então eles acabam dando um golpe, né, determinando, então, que o Brasil, a partir daquele momento, não seria mais monarquia, e sim uma república, e seria governado por militares. As pessoas não participaram, não teve apoio popular. Tem até uma obra do José Murilo de Carvalho que fala muito bem nisso, que chama Os Bestializados. E essa obra, então, mostra como as pessoas, meses depois, ou quem assistia aquilo que estava acontecendo, assistia tudo bestializado, né? Que eles tiveram que, a família real, então, teve que sair e ir embora do país, né? Deixar o Brasil. Eles tinham até determinada, na virada da noite, naquela de noite, veio então a determinação que eles tinham que, né, deixar o país. Então esses são um dos fatores que levaram o Brasil a iniciar uma república, e aí nós vamos ter várias mudanças nas leis, na Constituição, na forma de governo, que é o que nos mantém até hoje, uma república. Uma república que passou por altos e baixos, que nós tivemos ditaduras, nós tivemos reaberturas políticas, nós tivemos ditadura novamente, nós tivemos reabertura política e vivemos nela ainda, né? E que assim permaneça. Então, assim, é importante a gente pensar quais foram os caminhos que a nossa história do Brasil percorreu para nós chegarmos hoje, né? Que caminhos foram estes? Eu peço que vocês leem com bastante atenção os textos que vocês têm, desde a vinda da família, né, real ao Brasil, do segundo reinado, do primeiro reinado, que vocês fizeram questões, do segundo reinado, que vocês têm no caderno. Semana que vem eu pretendo fazer uma atividade com questões, com múltipla escolha, que vocês possam responder, já uma atividade avaliativa, tá? E eu espero, então, que vocês estejam bem, que vocês possam cada vez mais continuar, permanecer assumindo com responsabilidade, como praticamente a maioria dos alunos, né? Eu vou dizer aí 95, 98% dos alunos estão respondendo, né? Vocês sabem que é o último ano e que a gente tem que ser disciplinado, porque é um ano diferente, né? A gente sabe disso, e a situação, né, se mostra ainda bastante difícil, né? A nível de estado, a nível de país, né? Nossa cidade também tem aumentado os casos, tá? Fiquem com Deus, espero que estejam bem e aguardo um retorno de vocês. Façam um documento, um Google Docs, né? E me enviem, ou mesmo um arquivo do Word, e me enviem na plataforma, tá bom? Que eu vou retornar a vocês. Um grande abraço.